Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa tarde e nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. Deuteronômio 12, de 1 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim: São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis. Despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A este lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás o teu holocausto, e ali farás tudo o que te ordeno. Meus irmãos, a terra para onde caminha o povo de Deus, é uma terra que outrora pertenceu a eles, lá nos dias de Jacó, né, de Abraão, de Isaac, mas também de Jacó. O povo então foi para o Egito, lá cresceu em número, se multiplicou, a ponto de assustar os egípcios e a Faraó e a todos, e foi feito escravo. E quando retorna à terra, encontra aquela terra que pertenceu a Abraão, Isaac e Jacó ocupada por outros povos, né? Outros povos com outros costumes, né? Servindo a outros deuses, com muitos comportamentos que não agradam a Deus. E ali, agora eles precisam se apossar daquela terra novamente. E Deus determina a eles, olha, essa terra como está, ela não pode ser habitada por vocês, e o culto a Deus, ao Deus verdadeiro, não pode acontecer nessa terra nas condições que ela está. Então, e chegando lá, quando vocês se prepararem para prestar o culto, do qual só Deus é digno, só Deus é merecedor, vocês vão limpar toda aquela terra. Vão tirar todos os postes ídolos, todas as imagens, as esculturas, tudo aquilo que não provém do Senhor. Vocês vão limpar aquela terra para que não fique nenhuma memória, nenhuma lembrança de nada, de nenhum culto que tenha sido prestado ali antes de vocês chegarem. Vocês vão limpar aquela terra
e vão apagar da memória daquele lugar aquele período em que outros deuses foram servidos ali. Esse é o objetivo de vocês em limpar essa terra, porque ela agora pertence a Deus. O culto que será prestado lá será prestado a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A esse Deus será prestado culto ali, e não pode haver ali resquício, sombra de qualquer outra atividade ou de qualquer outro culto que não seja o culto a Deus. Imagina, meus irmãos, vai entrar ali algo novo, algo diferente, né? Então não pode haver contaminação daquilo que outrora esteve presente lá, daquilo que em outro momento foi lembrado, cultuado, festejado, celebrado naquele lugar. Não pode haver memória desses acontecimentos. E como eu disse, para quê? Para que não haja contaminação. Porque é outro culto, é outra cultura, é outra forma de pensar, é a contaminação por um culto não verdadeiro, por um culto prestado a um Deus pagão. Meus irmãos, hoje a necessidade dessa purificação, dessa limpeza ser feita, já não mais é tão com relação ao lugar, ao ambiente, porque geralmente quando nós construímos um templo novo, um lugar de adoração, o lugar onde a igreja se reúne, e é muito importante que nós entendamos isso, né? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. E nós temos o templo, que é o lugar das nossas reuniões. O lugar onde o povo de Deus, onde a igreja se reúne para cultuar a Deus, né? Nós dizemos comumente nós vamos à igreja, ou seja, nós vamos ao encontro da igreja que se reúne no endereço, num templo, num lugar de adoração. E quando nós construímos esse templo, este lugar de adoração, naturalmente nós fazemos uma boa escolha do local. Nós, ao construir ali, nós consagramos aquele lugar a Deus. Na maioria das vezes, o templo é construído do nada, de um ambiente novo, de um espaço diferente, onde Deus haverá de ser louvado, bendito, um lugar consagrado exclusivamente para o culto ao nosso Deus. Então nós não temos tanto esse risco, né? Esse perigo. Mas o que então precisa ser consagrado? Os nossos corações e a nossa vida a Deus. Quando nós entregamos os nossos corações para o Senhor Jesus, quando nós nos dedicamos integralmente à obra dele, quando nós nos convertemos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos tirar da nossa vida toda a memória daquilo que foi passado e que foi ruim e que possa confrontar com o culto que agora nós nos dispomos a prestar a Deus. Nós precisamos tirar da nossa memória, da nossa lembrança, né, tudo aquilo que possa trazer alguma ligação com aquele passado ou que possa contaminar a nossa relação com Deus, né? Então, já não é mais o ambiente, já não é mais o lugar, é o nosso coração. Aqueles sentimentos que em outro momento eram comuns, agora já não são mais. Aquilo que era normal para nós, aquilo que era comum para o nosso dia a dia, aqueles comportamentos, aquele modo de pensar, aquele modo de agir, aquele jeito de viver, aquele jeito de ser, aqueles valores, tudo isso precisa ser varrido do nosso coração. O nosso coração precisa estar limpo, porque muito mais importante do que aquele lugar de adoração, do que aquele templo, do que o monte, do que seja lá o que for, muito mais importante do que tudo isso, na verdade, é o nosso coração. E o nosso coração é o grande altar de Deus. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso coração é o grande altar de Deus.
Então, meus irmãos, é essa preparação que precisa ser feita nos dias de hoje, para que nós possamos prestar a Deus um culto puro, um culto verdadeiro, um culto do qual apenas Ele, Deus, é digno e merecedor de receber. Então, preocupe-se em limpar o seu coração. Que lembranças do passado, que resquícios do passado, que sentimentos ruins referentes ao passado poderão, porventura, contaminar a sua relação com Deus ou o culto que você pretende prestar a Deus. Preocupe-se com isso e limpe o seu coração. Muito mais do que o templo, a casa do Senhor, o seu coração ele é o altar de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então procure arrancar da sua vida, mas principalmente, muito principalmente do seu coração, os sentimentos maus e todas aquelas coisas que possam trazer algum resquício de sentimento mau que possam contaminar o culto a Deus. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Que nós tenhamos essa força e essa coragem de arrancar do nosso coração esses sentimentos maus. De arrancar do nosso coração esse mal pensar, esse mal agir e essas coisas que comprometem a qualidade da nossa relação com Deus e do nosso culto. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde nessa tarde e que as bênçãos dele recaiam sobre ele e a coragem necessária ele nos conceda para que nós possamos prestar a ele esse culto sem nenhuma contaminação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te buscamos nessa hora para te pedir, Senhor Deus, que tu limpe completamente do nosso coração todo sentimento mau. Tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada, tudo aquilo, ó Deus, que não provém de ti, tudo aquilo, ó Deus, que contamina, tudo aquilo, ó Deus, que entristece, tudo aquilo, ó Deus, que compromete a qualidade do nosso culto. Ó Deus, que nós possamos comparecer à tua casa para te louvar, para te bendizer e exaltar o teu nome, sim, com corações purificados, com corações limpos, com corações transformados, regenerados pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoa-nos, ó Deus, agora e dá-nos a tua paz. Cuida de nós, Santo Deus. Cuida, Senhor Deus, dos nossos enfermos. Cuida, Senhor Deus, dos nossos entristecidos, daqueles, ó Deus, que estão angustiados, daqueles, ó Deus, que se encontram em aflição, daqueles, ó Deus, que se encontram postos sobre os leitos de enfermidade. Tem misericórdia dessas vidas, Santo Deus. Cuida de cada um. Abençoa-nos, Pai, agora e dá-nos paz ao nosso coração. Atende, Pai, a nossa oração. É o que nós te pedimos e pelo que já te agradecemos, em nome e no amor de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.